Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria e hoje nós iremos fazer um vídeo a respeito da tese de Cassitiaco. Uma série de vídeos que iremos começar aqui a refutar essa tese. Em vista que os que são os cabeças dessa tese vêm difamando os nossos sacerdotes. Porque quem não segue a tese, segundo eles, tem má formação em direito canônico, em teologia, é um sacerdote mal formado. Em suma, porque fora da tese não há salvação. A tese agora virou um dogma de fé. E graças a isso, as inúmeras contendas, porque eles não são sedevacantistas. Se você for ver bem, não são sedevacantistas. The thesis of Gerard de Laurier does not say that Bergoglio is a validly elected pope. That's false. It's a false accusation. We say, the thesis says that he is validly elected and is therefore a pope elect, but that he is not the pope. He is not a validly elected pope. Pope could never be said of him for as long as he is promulgating heresy. E o título que se deve dar a eles é outro: sede privacionistas. Eles são outra coisa. Outra coisa. As pessoas que não são tão instruídas, que vão a fundo, que buscam, como por exemplo, eu sou uma pessoa que não era instruída em muitas coisas. E eu fui ouvindo. Só que tem uma coisa que me difere. Eu vou atrás. Por exemplo, a pessoa falou que quem não segue a Semana Santa, segundo eles, que é a Semana Santa de Pio XII, que foi Pio XII que proclamou, quem não segue essa Semana Santa é cismático. Eu fui atrás para ver se isso é verdade. E vi que não era. E fui atrás dessas pessoas, esses sacerdotes que falam disso, e eles não souberam argumentar. O argumento deles foi esse: bloqueio. E aí eu vi que há uma má fé nessas pessoas. E o mesmo se diz na tese de Cassitiaco. Então vamos começar aqui a refutar a tese. Os católicos, e por quê? Porque os católicos estão fartos das mentiras e dos erros. Nós saímos da igreja modernista, aí alguns católicos caem nos erros da fraternidade, depois caem na resistência, ou sei lá, IBP. Alguns viram home alone, outros vão para a apostasia, outros acabam aderindo a ortodoxos, enfim. Por quê? Os católicos estão cansados, estão fartos das mentiras e dos erros. E essa tese é um erro. Um erro. Porque o fim dela é o mesmo fim que espera a fraternidade, a resistência, o IBP e todos os galicanos, neogalicanos, todos os que reconhecem e resistem. É o mesmíssimo fim. Esperam que essa igreja conciliar, que esses malditos apóstatas da fé católica que estão aí usurpando a cátedra, espero que eles se convertam e condenem o concílio e condenem tudo isso aí que se vendo agora. É isso que espera. E é isso que é o fim de todos eles. É o oposto do sedevacantismo. Totalista. Ou seja, o único, o verdadeiro. Que não dá nenhuma jurisdição, zero, absolutamente zero, nada, a apóstatas da fé. Que falam, eles não são nada, eles não são nada. Ah, se eles se converterem, eles não vão ser nada. Vão fazer penitência e não vão ter a dignidade nenhuma de sacerdote outra vez. E falamos também aqui, para falar, vocês são sectários. A gente ouve de vários grupos que atacam dia após dia os nossos sacerdotes. Atacam mesmo. Pai dos burros, enfim, várias calúnias. Porque a gente é sectário, porque a gente não aceita o erro. Simples assim. A gente não aceita o erro. A gente não aceita o erro.
A gente não aceita que você chame de cismático só porque a gente segue uma Semana Santa anterior à época de Pio XII. Semana Santa de sempre, de São Pio X, feito por ele, e a qual nunca foi proibida. Nunca foi proibida. E você chamar de cismático e mentir que foi Pio XII que obrigou os católicos a seguir a Semana Santa é mentira demais. E assim, eles não aceitam quem faz a Semana Santa de São Pio X. E falam que são os cismáticos. Depois querem diálogo, querem união. E o mesmo se diz dos sede privacionistas, os que aderem à tese de Cassitiaco. Eles querem o quê? Todos os sacerdotes, todos sigam a tese como dogma de fé. Eles querem ensinar nos seus seminários a tese de Cassitiaco. Obrigar os sacerdotes todos os bispos todos, nunca participar de nenhum concílio católico. Eles querem fazer isso. E querem continuar esperando nos modernistas a solução do papado. Isso eles querem. Fora da tese não há salvação. É isso que eles querem. Antes do padre Secada morrer, que Deus o tenha, a tese era só uma opinião. Você segue, legal. Você acha o carro da cor vermelha bonito? Legal, eu não acho. Era assim. Após o padre Secada morrer, começou esta guerra. E é uma guerra que tem, no futuro, grandes consequências. Porque vai diretamente contra a fé. São dois caminhos opostos. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. A solução, o fim de cada um do totaliter é diferente, diametralmente, da solução que espera a tese. E vamos começar a refutar a tese aqui. Vou revelar as cartas de Monsenhor Gerhard de Larieux. Que vocês devem saber, Gerhard de Larieux foi quem inventou a tese, segundo o pessoal que eles divulgam. O grande inventor da tese, aquele que fez a tese, ele é teólogo, é o teólogo oficial, teólogo autorizado, ajudou o Papa. Eles falam como se ele fosse o sacerdote que proclamou o dogma, não foi o Pio XII, foi ele. Falam assim, não, ele ajudou. Não teve quantos teólogos ajudaram Pio XII a fazer o dogma? Quantos? Foi só o Gerhard? Foi o Gerhard que escreveu o dogma? Mas aí não, ele é teólogo, tá bom, é o teólogo autorizado. Então vamos agora começar a tese com os argumentos ad hominem, que é o mesmo, começando também como eles também começam a tese, com argumentos ad hominem. Gerhard de Larieux é um teólogo autorizado. Lembrando que eu não estou aqui falando contra a pessoa, contra o sacerdócio, estou falando contra as ideias dessa pessoa. E lembrando também que eu sou independente, aqui é só minha postura. Não sou o núncio episcopal de Dom Rodrigo da Silva. Tudo que eu falo aqui é o mesmo que Dom Rodrigo da Silva. Eu sou Dom Rodrigo, é o porta-voz, não é isso também. Para evitar essa calúnia que falam, nosso bispo. Se eu tiver algo errado aqui, que venham me corrigir. Que venham falar, o senhor está errado nesse ponto, por causa disso. Isso sim é o argumento. É o debate das ideias. Isso sim. Não com essa baixeza que fazem esses grupos de seminaristas que foram expulsos do Seminário São José e agora se tornaram os maiores inimigos do Seminário São José, difamando o nosso bispo, os nossos sacerdotes, por aí, principalmente nos Estados Unidos. Um senhor aí que tem um blog chamado Veritas, um blog aí na internet, que era ex-seminarista, foi expulso do seminário, não porque ele seguia a tese, por outras coisas que o impediam de ser sacerdote, e foi para outros seminários, e esses bispos de outros seminários não quiseram nem saber o porquê que ele foi expulso. Não quiseram saber. Estão aí, com essas pessoas, com veneno na boca, veneno, tem veneno, temos as provas dessas pessoas falando, tudo isso que eu estou falando aqui, tenho provas, tem veneno na boca, ódio, porque foram expulsos do seminário.
E aí eles vão para outros seminários e começam essa difamação, esses ataques, e ainda ficam fazendo bom mocismo, falando que eles são sectários. Por que somos sectários? Porque eles não concordam com a gente. Isso é ser sectário. Se isso é ser sectário, então somos sectários mesmo. Não concordamos com coisas erradas. Não vamos tolerar coisas erradas, jamais. Mas aí você está sendo a união dos 7 vagões. Não existe isso. É sim, sim, não, não. É assim, ó. Tá errado, então pronto. Por que eu não posso seguir? Porque aonde está um documento assinado de Pio XII falando assim, ó, eu proíbo que se celebre a Semana Santa de Pio X. Aonde? Aonde está um documento que fala que eu tenho que seguir a tese de Cassitiaco? Porque senão eu sou burro, teólogo, burro, tenho mau estudo em direito canônico e não sei o quê. É sempre assim. Ele é leigo, não tem moral. Ou outros argumentos, né, que a gente vê por aí, chamando eles são só uma criança, não se trata como uma criança, de segundos aí frades franciscanos, que tem alma de franciscano, falando que fugindo nitidamente ao debate. Covardes. Vamos então aqui. Desculpe o desabafo. Tenho muito ódio quando fala coisas injustas e coisas da pessoa de nossos sacerdotes, nossos bispos, sem justa razão, sem causa, sem nada, justamente por vingança, por fraqueza na alma, entre outras coisas. A tese tem que ser eliminada da história da humanidade. Tem que ser. Sou totalmente contra essa tese de Cassitiaco. Não é porque eu não entendi. Eu entendi toda ela. Entendi completamente. Entendi o que é jurisdição. Entendi o que é forma, o que é matéria. Eu li tudo isso. E também sei que ela tem novidades. Então já aí começa o primeiro argumento contra essa tese. Há novidades. Então um católico, se ele segue as novidades, ele está indo contra o princípio católico de não seguir novidades. É um argumento, não estou nem entrando na tese ainda. A tese não é algo assim que todo mundo já sabia, já sabia antigamente, tem vários doutores. Ela tem coisas novas, inventou-se princípios novos. Novidades, uma novidade teológica. E se o católico que não a segue e prefere manter o princípio católico de não seguir novidades, ele é taxado como sectário, ele é taxado como várias outras coisas. Inimizades, todo tipo de... ficam difamações, né? Enfim. Vou revelar aqui uma carta nova de Monsenhor Gerhard Laria, para vocês conhecerem quem é a pessoa de Monsenhor Gerhard Laria. Bem, e também irei aqui falar de um padre chamado Padre Ricossa. Por fim, vou falar de algo da pessoa de Monsenhor Gerhard Laria para começo de introdução à refutação da tese maldita de Cassitiaco. Essa tese é maldita porque o fim dela é maldito. Porque nosso São Pio V disse que aqueles que mudassem a missa tridentina estariam amaldiçoados. E é maldito porque o fim dela espera-se no maldito apóstata. Monsenhor Gerhard Laria, antes de ser era um padre, ele estava lá, era daquele grupo de Ecônio. Dentro de Ecônio, ali se tinha um seminário de Ecônio, seminário de Monsenhor Lefebvre. Ali se tinha sede vacantistas, sede privacionistas e as pessoas da fraternidade atual da resistência. As posições. E tinha também algumas pessoas, pouquíssimas assim, digamos 2 ou 1%, que seguiram com o Palmar de Troia. Então, tudo isso aí estava lá, né, Ecônio? Esses pensamentos borbulhando. O que está acontecendo na igreja? Uma confusão geral. Não se sabia, alguns tinham a luz do que estava acontecendo, outros não. Tinha infiltrados em Ecônio. Se eles infiltraram,
a cátedra de São Pedro, um seminário de Econe não vai se infiltrar? Em plena época de Guerra Fria, em plena época de várias medidas para subverter a sociedade, tinha-se isso tudo. Monsenhor Guérard de Larieux era um admirador profundo de Monsenhor Lefebvre. E Monsenhor Guérard de Larieux queria, no seu coração, dar uma explicação teológica para a postura de Monsenhor Lefebvre. Porque Monsenhor Lefebvre agia como um cismático. Ele invadia as dioceses, implantava o seminário dele contra os bispos daquela diocese, contra a vontade daqueles bispos, fazia isso em vários lugares. Falava da apostasia de Roma, falava de tudo, a mesma postura que se vê nos meios aí da fraternidade, de falar que o Papa está fazendo heresias e tal. Heresias mesmo, sim. O senhor Lefebvre falou: Roma está em apostasia. Roma caiu em apostasia. E aí quando as pessoas chegavam para falar: e você reza pelo Papa? Ele ainda é Papa? Ele falava: ele ainda é Papa. Era um comportamento esquizofrênico. Comportamento de reconhecer e resistir. E nisso, Monsenhor Guérard foi tentar desenvolver uma teologia a respeito disso. Não só Monsenhor Guérard, teve vários outros que fizeram teologia a respeito da postura de Monsenhor Lefebvre. Mas a verdade é que quando Monsenhor Lefebvre foi questionado para dar as explicações, ele podia ter falado que ele não era Papa, ele podia ter sido brilhante, grandioso, mas como jovem rico, não quis largar tudo e seguir a Cristo. Não quis, quando ele foi questionado quando o Vaticano mandou uma congregação para fazer o questionário a Monsenhor Lefebvre, ele infelizmente fraquejou. E isto era o ambiente de Monsenhor Guérard de Larieux. Monsenhor Guérard de Larieux pediu a Monsenhor Tuque que fosse sagrado bispo. Se vocês forem ver essa história, depois vão ver que Monsenhor Guérard enganou Monsenhor Tuque para se sagrar bispo. E agora também temos além disso, uma carta de Guérard de Larieux, que foi descoberta em 2019. Uma carta que foi posta no site Católicapédia, site do senhor Remy, em que diz que nessa carta, esse blog, nesse artigo ele fala: um presente de Natal maravilhoso de 2019, a retratação de Monsenhor Guérard de Larieux sobre a tese de Cassitiaco. Então, o que diz essa carta? Essa carta de 2019. Essa carta diz que era uma resposta a um amigo dele que tinha enviado estudos que refutavam a tese de Cassitiaco. Ele diz: caro senhor, encontrei ao chegar aqui seu despacho e sua carta. Obrigado. Conservo, portanto, pelo menos temporalmente, o estudo de Noyle. Pessoalmente concordo com todas as suas conclusões. Seu estudo é excelente. Agora acredito que minha tese contém enormes erros teológicos. Volto a repetir. Agora acredito que minha tese contém enormes erros teológicos. Continua a carta. Em união fervorosa ao serviço da verdade e na oração. Assinado Monsenhor Guérard de Larieux. Então esta foi a carta que foi revelada em 2019.
o teólogo que inventou a tese, o teólogo autorizado que inventou a tese, usando os argumentos deles agora, ele é teólogo autorizado. O teólogo autorizado, o inventor da tese, se retratou e disse que ela contém enormes erros teológicos. E qual foi a reação, né, desse grupo? Ao tomar conhecimento desse grupo, os padres, um padre da tese que estava aqui no Brasil, ele enviou um e-mail a Padre Ricossa, perguntando-lhe se essa carta era verdadeira, se essa carta era de Monsenhor Guerard. E Ricossa afirmou no e-mail que sim, era de Monsenhor Guerard. Porém, depois, após ficar público tudo isso, Ricossa mente em um artigo da revista Sodalício. O título do artigo é Falsas Retratações e Falsos Amigos. No artigo ele diz que Monsenhor Guerard não era amigo dessa pessoa que ele enviou a carta, e diz que é uma falsa retratação. E diz que a carta é falsa porque é uma fotocópia e que a carta verdadeira sumiu e, portanto, é falsa, sendo que antes ele tinha dito que era a letra de Guerard. Mas como eu sou uma pessoa que vai atrás, contratei um perito isento, mandei só para ele, falei assim, ó, essa letra aqui é dessa mesma pessoa, e aí está o laudo, veja o laudo desta carta. Laudo pericial, grafo, documentoscópio. O que significa que é esse laudo? Para saber se essa carta é falsa, se teve como recortar, se teve alguma manipulação, se teve qualquer coisa nessa carta. Pegar e colar, tudo. É um perito do Ministério da Justiça. Tudo que foi analisado. O dinamismo do punho, o grau de habilidade, o ritmo da escrita, a velocidade, a espontaneidade, os ataques, remates, a pressão, evolução, calibre, tipo da escrita, espaçamentos, alinhamentos, ligações laterais, ligações ascendentes, inclinação axial, mínimos gráficos, valores angulares e curvilíneos, tudo foi analisado. E são as duas cartas. A primeira, que era já sabida em 2019, que Dom Ricossa, em e-mail privado, falou que era verdadeira e depois mentiu que era falsa. Mentiu. Veja o que diz o laudo todo, que eu vou deixar aqui algumas fotos de tudo que foi analisado. E a conclusão do laudo. Desta maneira, concluo em virtude dos exames grafotécnicos efetuados na peça no exame, em comparação com as outras peças fornecidas, utilizando-se do método comparativo, que as assinaturas contidas na peça do exame são provenientes do mesmo punho caligráfico. A carta é verdadeiramente de Monsenhor Guerard de Larieux. Enormes erros teológicos, diz a carta. O inventor da tese se retratando da sua própria tese. Temos então o primeiro argumento, que Monsenhor Guerard se retratou. O inventor da tese se retratou da sua tese e ele disse que contém enormes erros teológicos. Isso é o primeiro argumento inicial que vamos começar aqui. Quem é também mais? Vamos começar mais. Quem é Monsenhor Guerard? No documento, esse mesmo documento que eu mandei para a perícia, queria ver se outra carta era verdadeira. E essa outra carta é reveladora de quem é Monsenhor Guerard. O motorista de Guerard, em uma entrevista, temos aqui então a primeira testemunha próxima de Guerard. Testemunha próxima. Disse que o bispo abandonou a sua tese, que acreditava em Garabandal, e dizia que Paulo VI foi substituído por um impostor, e que o verdadeiro Montini estava preso no Vaticano com mais de 100 anos. Se você notar, este é o mesmo pensamento também dos seguidores do Palmar de Troia. E lá no Palmar de Troia, eles fazem Paulo VI de santo justamente por causa disso. Eles acreditam que um falso Montini
o falso Paulo VI subiu ali, o impostor, e o verdadeiro estava preso. Quase como a história da irmã Lúcia. E lá no Palmar de Troia, Montini é um santo. Então, isso é um testemunho oral de uma pessoa próxima. Mas um testemunho de uma pessoa próxima ainda pode ser algo falso, que eles vão argumentar isso. Porém, o que nos fala a favor desse testemunho, dessa testemunha, é uma nova carta descoberta, agora, revelada agora. Gerhard deixou uma nova carta que colabora totalmente o que essa testemunha diz. E essa carta é verdadeira, também segundo o laudo pericial. É Gerhard, é o punho dele, foi ele quem escreveu. E o que diz essa carta? Essa carta tem data 14 de maio de 1982, em Étielles. O que diz essa carta? Isso após ele ser bispo, tá? Um ano após ele ser bispo. O que eu penso? Meu pensamento é flutuante. Entretanto, estou inclinado em direção à veracidade da teoria do impostor Montini. E eu rezo por Paulo VI, como se ele estivesse vivo. Eu rezo por Paulo VI como se ele estivesse vivo. A menção feita de Paulo VI na página 14, de 8 de setembro de 1975, já não me ofende mais. Montini fez muito, extremamente mal, em 1970. Em seguida, o sósia, creio eu, o foi substituindo mais e mais. Paulo VI, então, pôde se arrepender amargamente. Paulo VI, então, pôde se arrepender. Então, eu não sou um adepto da teoria do impostor, mas respeito e até mesmo apoio aqueles que creem em sua veracidade. Então temos aqui a carta nova de Monsenhor Gerhard, que colabora com a testemunha, que era próxima, que era o motorista de Gerhard. Este, então, é vocês agora da tese que tem que provar que tudo isso é falso, que essa carta não é de Gerhard. O ônus da prova está conosco. A carta é dele. Ricossa, temos testemunhas que Ricossa escreveu que a carta é dele. Depois, quando foi a público, mentiu, falou que destratou. Então temos o primeiro argumento, que Monsenhor Gerhard se retratou da tese. E o segundo argumento, que Gerhard, teólogo autorizado, ele compactuava com Garabandal a teoria de que Montini era impostor e rezava a Unacum Paulo VI após ser feito bispo. E isto é gravíssimo isso. E o colocar como um suprassumo da teologia, ou quase santo, como fazem alguns tesistas, isso daí é absurdo. Diante dessas provas que temos de Monsenhor Gerhard. Gerhard era um sacerdote, não era uma pessoa infalível. Tinha limitações. Foi um dos muitos teólogos que ajudaram Pio XII a elaborar o dogma da Imaculada Conceição. Mas lembrando que não foi ele que proclamou, foi o Papa que tem a infalibilidade. É o Papa que faz isso. Então vemos nessa carta as mesmas ideias dos bispos palmarianos em Gerhard. Então, aqui começa essa foi a primeira introdução. E após saber que a carta dele mesmo, verdadeira, qual foi a resposta e a atitude dos tesistas, quando a gente questiona eles, esta é a resposta. Eles te bloqueiam, não falam com você, não respondem, não debatem.
Eles se recusam. Chegam ao cúmulo de falar que, mesmo que seja verdadeira a carta, não interessa, a tese é verdadeira, e o que importa é a tese ser verdadeira, e não o que Monsenhor Guerard pensa. Então temos aqui, de um lado, Ricossa e Murro, que são padres tesistas, então tem um viés, que disseram que no leito de morte de Monsenhor Guerard ele estava lúcido, e que ele falou que ainda era seguidor da tese de Cassitiaco, sendo que ele morreu de insuficiência hepática, com câncer metastático, sem comer quase nada. E interessante, poderia-se falar algumas coisas a respeito disso, mas não vou argumentar com isso. Vamos dar o ônus da prova, a benevolência para eles. Temos esse lado aí deles como testemunha, com o viés deles serem tesistas roxos, de um lado, e tem desse outro lado que Ricossa mentiu, então já tem um falso testemunho, de um lado, contra Ricossa, mentiu que a carta era falsa. E temos também, de um lado, Guerard, que é contra a tese, que se retratou, que disse que tem enormes erros. E no francês ali, faux thèse, é como eufemismo de tese idiota. Um eufemismo de tese idiota no francês. E temos também a testemunha, que era próxima, e uma carta de Guerard também falando as mesmas coisas que a testemunha fala. Se você estivesse num tribunal e fosse o juiz, isso aí já teria sido causa ganha. De um lado você tem as palavras de uma pessoas com viés, e de outro pessoas que têm provas, fatos, perito, as cartas. Guerard se retratou da sua tese. E era falho naquela confusão geral, daquela apostasia que estava acontecendo ali. Uma confusão. Todos desesperados, sem ter um pastor. Católicos sem pastor, sem um papa. Com um apóstata se fingindo de papa, com a mídia toda em prol desse apóstata. As maiores desgraças do Concílio Vaticano II. Tudo isso que nós vemos hoje é por culpa desse Concílio Vaticano II maldito. Pelos frutos os conhecereis, pelos frutos. Maldito concílio. Conciliábulo. Falso concílio católico. Os católicos devem lutar pela verdade. Toda essa infiltração após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, toda essa infiltração, todo esse plano para destruir a Igreja Católica, e ainda continua até hoje. Os católicos caem como cordeirinhos. Os católicos estão fartos das mentiras. Basta das mentiras. Basta de erros. Quem não é vencido pela verdade é vencido pelo erro. Então este foi o primeiro vídeo de uma série de vídeos contra a tese. Que essa tese maldita não entre no coração de vocês, porque o fim dela é o mesmo fim que espera todos os neogalicanos e todas as pessoas que esperam os apóstatas da fé. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.